É isso aí, ela já chegou. Alô, doutora Emília Correia, tudo azul, querida? Combinando com tudo aqui, com ó, tudo, com o visual todo. Graças a Deus estou melhor. Tá melhor. Tá inteirinha. Pois é. Então vamos Cuidado trabalhar. com as viroses. Toma cuidado com as viroses. Festa pra tudo que é lado. Então, não que você tenha ido, você nem foi, né? Não, mas não. Está no ar. Está no ar. Presta bem atenção. Vamos Vamos lá. Sem identificação, eu e minha esposa estamos querendo nos separar, mas não estamos mais felizes. Me tira uma dúvida, posso apenas me divorciar sem partilhar o patrimônio comum, hein? Olha que coisa interessante aí, viu? Essa serve para muita gente. Tem gente que fica vivendo uma vida infeliz, Serginho, e não sabe, por exemplo, que você pode conversar com seu marido, esposa, fazer o divórcio e não partilhar os bens de imediato. Você pode partilhar os bens lá na frente. É só deixar isso bem claro, né? Tem gente que, por exemplo, se divorcia, não existe bens, então fica muito mais fácil, mas pode sim partilhar lá na frente, de acordo com o que, logicamente, acertarem entre vocês, né? Se for litigioso, fica mais difícil. Tudo devidamente esclarecido, exatamente, né? Vamos entrar num acordo, aí fica fácil, fica melhor, doutora. Julie Santos Oliveira, 13 de julho. Meu ex-marido abandonou o lar, já tem 4 anos e nunca questionou nada em relação ao imóvel. Olha aí outra questão. É possível o uso capião desse imóvel? Para mim, boa pergunta. Olha, Julie, outra pergunta boa, né? Porque acontece mesmo. Às vezes o marido vai embora, não quer mais, larga, mas não regulariza a situação. Aí fica difícil para quem fica, né? Mas, enfim, pode acontecer isso, pode usucapi, né? Pode entrar com usucapião, sim, não tem problema. Mas, veja, tem alguns critérios aí que a pessoa vai ter que respeitar. Se ele estiver ausente, se ele abandonou, mas continuar pagando de onde ele tiver uma conta, um financiamento referente àquele imóvel, já não pode, tá? E, logicamente, se esse imóvel for para utilidade pública, uso capião familiar, por exemplo, pode e deve fazer, respeitando os critérios que se estabelecem no uso capião, né? Ter a posse, o tempo de posse, 2 anos de afastamento dele sem notícia. Pode fazer sim. Beleza, doutora. Próxima pergunta, por favor, a Luane Souza Farolândia. Fui demitida e gostaria de saber qual prazo que a empresa tem para pagar a rescisão contratual, hein, doutora? Então, Luane, olha, esse pagamento da rescisão contratual tem um prazo aí de 10 dias, né? E deve ser pago no primeiro dia útil após o cumprimento do aviso prévio trabalhado, e se não for trabalhado, for indenizado, os 10 dias corridos. Então o prazo aí é de 10 dias e tem que pagar, porque senão dá problema, viu, empregador? E empregado também fique prestando atenção tudo para que seus direitos não sejam engolidos. Se liga direitinho, né, doutora? É bom, por isso que a gente tem aqui o seu direito. Eduardo Teles, São Conrado. Moro há muito tempo na casa de meus pais e ele já faleceu há 5 anos. É possível fazer uso capião de um imóvel que está em inventário? Outra questão relacionada ao uso capião, doutora. Eduardo, é interessante que parece que uma coisa puxa a outra, né? E nesse caso aí, olha, acontece demais. Você entra com o inventário, mas no próprio inventário, né, ou simultaneamente, tem que fazer uso capião, porque senão não regulariza a situação daqueles imóveis, né? Imóveis que são deixados sem a escritura pública, sem o nome, só com recibo, mas é da família. Pode sim fazer no inventário, pode fazer simultaneamente esse uso capião com tranquilidade e faça, viu, para ganhar tempo, é muito importante. Vai precisar, logicamente, de um advogado ou de um defensor público, quem não pode pagar o advogado. E você vê a preocupação do pessoal com relação a morar, né? Moradia, com certeza, casa, lá, é muito importante. Doutora? É tudo que é a dignidade da pessoa. É o que nós todos queremos e precisamos e merecemos, diga-se de certeza. passagem. Eduardo Teles, São Conrado. Sempre fiz contrato de prestação de serviço e recentemente um cliente me perguntou sobre as assinaturas das testemunhas, que no caso o meu contrato nunca teve. O contrato precisa mesmo da assinatura de 2 testemunhas? Também boa pergunta, hein, doutora? Sim, Eduardo, é boa pergunta, né? E o Serginho chama atenção para algumas perguntas que são relevantes. Olha, veja, quando o contrato não tem as 2 assinaturas de testemunha, ele não é invalidado, não. A não ser que quando a pessoa vai fazer o contrato, já está com intenção ou pensando em executar,
em judicializar para receber alguma coisa, então o fato dessas testemunhas estarem assinando ou terem assinado dá mais validade, dá mais segurança para ele executar, para ele judicializar. Ou seja, aí é quando a pessoa que está fazendo o contrato com a outra já tem intenção de levá-la para a justiça, caso seja necessário. Mas se não tiver as duas assinaturas, o contrato não é considerado ilegal e pode tramitar e pode resolver tudo direitinho com segurança. Tranquilidade, maravilha, assim que tem que ser, né, doutora? É. E vamos para a próxima, me parece tem a ver, de novo com imóvel. Otávio da Silva, Socorro. O imóvel que comprei está penhorado por dívida do antigo dono. O que exatamente eu posso fazer, doutora Emília? Então, Otávio, veja, olha, quando há uma penhora, e essa penhora pode ser questionada na justiça, através também de advogado e de defensor público, ela pode ser questionada para saber se ela é regular, se ela não é, mas como foi do antigo dono, se a pessoa também quiser resolver a situação, pode ver que dívida é essa, para liquidar essa dívida e liberar a penhora. Mas, logicamente, vai ter que ter esse cuidado. Tenha muito cuidado. Tem gente que, por exemplo, está respondendo um processo e tem um bem, só que aquele bem não cobre o valor da dívida, né? Nesse caso aí, o que ele tem que fazer é resolver essa dívida ou vender, caso não consiga resolver a dívida, vender para pagar a penhora, para pagar a dívida e liberar a penhora. É o que ele tem que fazer. É sempre bom procurar a defensoria pública, dependendo da situação, ou contratar um advogado, se possível, senão você tem a defensoria pública aí. Que faz, aliás, um trabalho maravilhoso, primoroso, perfeito, admirável. Doutora Emília, só lembrando, @Emília Correia Oficial. Isso no Instagram, no Facebook. Amanhã tem podcast. No YouTube. No YouTube, no canal Emília Correia. Por favor, se inscrevam. E os podcasts têm sido muito ótimos. Olha, ele teve por lá e foi 10. Cada vez melhor que o outro. Doutora, obrigado, querida. Boa semana. Tchau, obrigado, tchau. querida. Gente.